seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos ver mais um exercício do livro do James Stewart, Cálculo volume 1, que é o exercício que está na página 90, o exercício número 30, que fala sobre limites, né? Determine o limite infinito, que o limite, quando x tende a menos 3 pela esquerda, de x mais 2 dividido por x mais 3. Perceba que esse limite é um limite bem específico, né? O chamado limite infinito. Então, o resultado de um limite infinito, ele é mais ou menos infinito. E a regrinha que regula esses limites infinitos, né, quando x tende a menos 3 pela esquerda, por exemplo, é que número dividido por zero, quando nós temos uma expressão desse tipo, número diferente de zero, dividido por zero. Lembra que divisão por zero não existe, então nós não temos número dividido por zero, não existe. Mas lembra que no limite não é x igual a menos 3 no caso. Se o x fosse igual a menos 3 mais 3 é zero. Divisão por zero não existe, só que x não é igual. X tende a menos 3 pela esquerda, ou seja, por valores menores que menos 3. Então, a divisão por zero ali é só uma forma de você se expressar. Na verdade, a divisão por números próximos de zero, que podem ser aproximações de zero pela direita ou pela esquerda. E aí, essa aproximação de zero pela direita ou pela esquerda, fazendo o jogo de sinais com o numerador, que é um número diferente de zero, vai gerar como resultado mais ou menos infinito. Se o resultado vai ser mais ou menos infinito, depende do jogo de sinais. Bem, qual é a primeira coisa que nós fazemos para resolver, para resolver esse limite? Primeiro vamos verificar se nós temos um número dividido por zero. Ou seja, eu vou pegar a nossa função. Lembra que existe uma função aqui, né? A nossa função é uma função racional, x mais 2 dividido por x mais 3. E vou substituir o x por menos 3. Então, o meu teste para verificar se o meu limite é um limite do tipo número dividido por zero, é só substituir o x por menos 3. Então, menos 3 mais 2 dividido por menos 3 mais 3. Menos 3 mais 2 é menos 1. Menos 3 mais 3 é zero. Então nós temos aí um número dividido por zero. Bem, aí vamos pensar, né? Aqui eu substituo x igual a menos 3. Porém, no nosso limite, o x tende a menos 3 pelo lado esquerdo. Ou seja, se você pegar a sua reta numérica, imagina que o 0, menos 1, menos 2, né? Imagina que o menos 2 e o menos 3, os valores de x se aproximam, né? Os valores de x são próximos de menos 3 do lado esquerdo. Então os valores de x estão nesse intervalo aqui, olha. Do lado esquerdo de menos 3. E os números que estão desse lado são números do tipo menos 3,1, menos 3,01, menos 3,001 e assim por diante. Eu posso fazer o x próximo de 3 tanto quanto eu queira, basta aumentar o número de casas, né? E perceba o seguinte, esses números aqui, quando eu substituo aqui, né, se eu pego, por exemplo, menos 3,1 mais 3, menos 3,1 mais 3 é menos 0,1. Menos 3,01 mais 3 é menos 0,01. Perceba que esse processo é infinito. Eu posso colocar infinitos zeros aqui, eu vou ter infinitos zeros aqui, mas todos eles são valores negativos. Por quê? Porque este número aqui é menor que menos 3, e números menores que menos 3, que estão do lado esquerdo do menos 3, mais 3 resultam em números negativos.
certo? Essa operação é uma aproximação de zero. Perceba que você pode fazer a continha se aproximando de zero pelo lado esquerdo. Ou seja, esse limite aqui, na verdade, se nós reescrevermos o limite quando x tende a menos 3 pelo lado esquerdo, dx mais 2 dividido por x mais 3, isso é igual a menos 1 dividido por 0. Perceba que o x não é igual a 3, é próximo de 3. Então o numerador, por exemplo, o numerador, se é um número diferente de 0, você não precisa se preocupar, porque qualquer aproximação de menos 1, tanto pela direita como pela esquerda, é um número negativo. Então o numerador é um número negativo. Agora o denominador não, o denominador você tem que fazer esse raciocínio aqui, para saber que aqui o denominador é uma aproximação de 0, tá? A aproximação de 0 pela esquerda. Lembra, esses números aqui, mais 3, geram resultados negativos. E pelo jogo de sinais, menos com menos, isso aqui vai dar mais infinito, que é a resposta desse limite, certo? Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado. Deixe um like que é importante.